encontro de hoje, tá? Hoje tem é um encontro diferente, né? Uma pegada diferente, porque eu vou estar conversando com o público que não está na nossa comunidade também, outras mulheres que estão ali nas redes, né? Bom, não sei se você viu, o nosso é sobre burnout em mulheres. E às vezes a gente acha que o burnout é só quem está trabalhando fora, né, que só acomete as grandes empresárias, as grandes funcionárias, né, empregadas de grandes companhias, de grandes empresas. E, na verdade, não. Na verdade, o burnout é uma síndrome, sim, considerada de esgotamento profissional, mas eu vejo isso acontecendo muito dentro das casas, né? A gente pode dar até outros nomes, mas dentro de casa também acontece esse esgotamento profissional, esse estado de exaustão física, emocional, mental, que o estresse crônico no ambiente, né, seja ele no trabalho ou em casa, vai trazendo para a mulher. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, vê esse adoecimento, caracteriza, né, esse adoecimento por uma perda de motivação, um distanciamento emocional, que a mulher vai perdendo o interesse, o gosto por estar ali no trabalho, né, desenvolvendo as suas funções, e vai desenvolvendo um sentimento de inadequação. Ela começa a achar que ela é errada de tudo, né? É ela que está no lugar que não era para ela estar, é ela que está percebendo o que não deveria ser percebido, é ela que está sentindo o que não deveria estar sentindo, ela que está no lugar que não era para ela estar. Então, ela vai desenvolvendo esse sentimento de inadequação. Sou eu a errada? Sou eu a inadequada? Vai perdendo essa aproximação emocional com o trabalho mesmo, tanto fez, tanto faz, não tenho mais motivos para ir trabalhar. Muitas das vezes, muitas mulheres que eu já acompanhei, o que eu percebo? Que tem um apego apenas pelo financeiro, que está presa ali apenas com o financeiro, né? Pelo dinheiro. E aí, hoje, eu vim aqui para ensinar vocês, com base na ciência e na espiritualidade, como vocês vão identificar os sinais silenciosos do burnout. Né? Não começa gritando, não começa com uma grande aparição. Ele vai aparecendo aos poucos mesmo. Ele vai gritando, ele não chega gritando, né? Ele vai falando baixinho até que ele chega a gritar. E aí a gente precisa entender, porque o que a gente chama muitas vezes de cansaço, de falta de organização, de estar fraca, na verdade, muitas das vezes, é o seu corpo, a sua mente, até mesmo a sua alma, pedindo ali pausa, pedindo socorro, pedindo descanso. E aqui eu quero mostrar para vocês um caminho onde a gente pode encontrar a cura, a restauração, onde a gente possa, sem abandonar os nossos papéis, mas que a gente possa parar de nos abandonar dentro dos nossos papéis, seja ele de funcionária, seja ele de mãe, de filha. Ô, Érica, é só fechar seu microfone, que aí fica tranquilo. Tá? Aí você abre quando você quiser falar. Tá? Pode falar, pode participar. Eu conto, né, que eu só consegui voltar para o controle das minhas emoções, das minhas escolhas, da minha vida, quando eu entendi que eu precisava parar de viver nesse estado de sobrevivência para provar o meu valor. Eu tinha que ser funcionária, psicóloga de alguma instituição para ter valor, para ser reconhecida como psicóloga. Não precisava. Eu poderia, sim, provar o meu valor estando no meu instituto, na minha empresa. Eu não precisava estar ali empregada em algum lugar, sendo psicóloga de alguma instituição para ter valor. Por muito tempo eu achei que
dar conta de tudo era sinal de que eu estava sendo forte, de que eu estava conseguindo conduzir, resolver, cuidar, estava entregando e sustentando tudo, mas fingindo que era uma responsabilidade, mas na verdade era uma sobrecarga. Na verdade, era um colapso, né, interno. Eu estava adoecendo, eu estava cansada, eu estava desanimada, inclusive da profissão. Eu já desanimei da psicologia. Por quê? Porque eu estava cansada, eu estava sobrecarregada, eu estava desmotivada no local onde eu estava. E aí eu fui compreendendo que eu não precisava estar assim funcionando só por fora. E eu comecei a olhar para os meus próprios padrões, para as minhas crenças, para a minha história, para a minha forma de exigir de mim mesma. Eu comecei a entender que restauração não começava só quando a vida ficasse leve, quando as coisas ficassem fácil, mas sim quando eu começasse a normalizar, a entender, a encarar e a aceitar aquilo que estava me adoecendo. E isso é o convite que eu faço para vocês. Olhe com carinho o que está adoecendo você, o que você não quer mais. Será que é onde você está vai te permitir crescer, prosperar, amadurecer, construir uma vida com propósito, cuidar da sua família, servir a Deus, trabalhar, evoluir, estar emocionalmente disponível para todos? Eu venho de uma história que eu precisei amadurecer cedo. Eu trabalhei muito cedo, eu enfrentei perdas muito cedo. Eu precisei me reconstruir, estudar, produzir. Eu precisei seguir. E assim como você, muitas das vezes, eu também fui me perdendo. Eu fui aprendendo só funcionar, deixando de existir. A gente funciona mesmo quando a gente está cansada, quando está triste, quando está sobrecarregada, quando quer dar uma pausa. Isso é um perigo, né? Talvez você esteja aí passando tempo demais ignorando os seus limites e achando normal viver essa vida esgotada, viver essa vida apenas pelo dinheiro, pelo reconhecimento, por estar empregada em algum lugar. Talvez você esteja acreditando que para ser amada, reconhecida, respeitada, para não decepcionar ninguém, você precisa continuar aí dando conta de tudo. Tudo no trabalho, tudo na casa, tudo com os filhos. Precisa dar conta de todas as emoções, administrar as emoções dos outros e as suas. Precisa dar conta da fé, do que se espera de uma mulher de fé. Precisa dar conta da imagem, do que aparenta. E aí você vai dando conta de tudo e vai deixando de dar conta de você mesma. É isso que acontece com as mulheres que estão adoecendo. Elas não percebem e continuam funcionando, só entregando. Para a ciência, o burnout, então, é entendido como uma síndrome ligada ao estresse crônico, o estresse no trabalho, o estresse que não foi administrado de uma forma adequada, porque momentos estressantes todos nós vivemos e viveremos. Mas o que fazemos com isso? O que fazemos com eles? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela traz 3 sinais assim, principais, 3 sintomas
3 sinais que vão identificar, que vão determinar se é burnout ou não. Que é a exaustão, estou repetindo isso para vocês aprenderem. Exaustão, distanciamento mental do trabalho e queda da eficácia profissional. Eu já acordo cansada, eu já vou desmotivada para o trabalho, eu tenho um distanciamento mental ali do meu trabalho, eu não me envolvo mais, eu não sou mais criativa, eu não corro mais atrás de soluções, não contem mais comigo como era antigamente. E aí eu não entrego mais, tem essa queda da eficácia profissional, da produtividade, da eficiência. E aí você começa a achar que você é que não está sabendo mais trabalhar, que você é que está doente por outros motivos e por isso você não está dando conta mais do trabalho. Ao invés de você identificar que é o trabalho. A gente não vive apenas de trabalho, né? A gente carrega ali a carga mental da casa, dos filhos, do casamento, das decisões. Quais mulheres, né? Ou qual mulher não tem essa carga, esse peso aí, inclusive de tomar decisões? Do direcionamento espiritual, das pequenas coisas, dos pequenos detalhes da família. Então, eu defendo mesmo que, ainda que o conceito técnico do burnout esteja ligado ao contexto ocupacional, ao trabalho, eu acredito sim que a mulher em casa, ela pode viver esse estado de esgotamento, sim, e acabar vivendo esse distanciamento emocional também dentro de casa. Essa mulher que funciona demais, ela acaba transformando a casa um lugar de desempenho, um lugar de trabalho também, um lugar de entrega absoluta, exaustiva também, e isso acaba adoecendo. Eu quero muito que vocês parem de confundir esgotamento com fracasso. Você não é uma fracassada. Você não é alguém que desiste fácil. Você pode sim estar no momento de esgotamento, de sobrecarga, há tempo demais. Inclusive de uma sobrecarga, de uma exaustão emocional. Eu vejo algumas mulheres aqui na clínica que estavam desconfiando, se perguntando se elas continuam amando as suas famílias, se elas continuam ali pelo trabalho ou pela vida mesmo. Algumas acreditam ter perdido o direito ao descanso, ao prazer e até à própria identidade. E isso é uma armadilha, isso não é uma verdade. Você não perdeu o direito à sua identidade. Hoje eu trago como uma missão para mim, uma missão minha, ajudar vocês a trazer à consciência os padrões emocionais que te adoecem, que comprometem seus resultados, que enfraquecem os seus laços, os seus vínculos familiares. Comprometem os seus resultados, inclusive financeiros. Se você não está bem, você não produz bem, você não aumenta a sua produtividade, você não tem criatividade, nem mesmo para gerar renda. Você não tem coragem para fazer, você começa a duvidar da sua capacidade. E quem duvida da capacidade não faz, eu não sei, eu não dou conta, não é para mim. Nós precisamos mudar este lugar onde você está. Precisamos mudar de lugar. Você precisa parar de se conformar com uma vida no limite. Você precisa parar de achar que é normal viver cansada
irritada, culpada, ansiosa, sem prazer, sem tempo para você mesma. E isso é muito ruim, porque você permanece nesse lugar onde te adoece, onde adoece a sua mente, onde você desenvolve doenças físicas e psíquicas. Você começa a perder presença, você começa a perder paciência, você começa a perder a sua direção. Ou talvez você já esteja, assim, bem perdida no meio disso tudo. Talvez você olhe agora e reconheça que não é só você que está afetada por esse movimento, por esse adoecimento. Talvez você olhe e veja que a sua casa já está adoecida, que os seus filhos já estão adoecidos, que o seu casamento já está adoecido. Até mesmo a forma como você se posiciona na vida pode estar adoecida. A falta de posicionamento já é um sinal do adoecimento. E eu sei que se você está aqui, se você parou aqui, você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está cansada de estar nesse lugar. Cansada é porque você já tomou consciência de que você precisa se cuidar, você precisa se haver. Mas você está trabalhando demais, cuidando demais, aparecendo demais, mesmo estando exausta demais. Você pode escutar por aí que burnout é uma frescura. Não só o burnout, como todo e qualquer adoecimento psíquico, emocional, algumas pessoas ainda costumam ver como uma frescura, como falta de Deus, como preguiça. Quantas pessoas querem sair de um lugar que está adoecendo e não tem apoio e é vista como preguiçosa, está com preguiça de ir trabalhar. Só que se você não reconhece isso a tempo, o seu corpo ele para, tá? Ele te para à força. E ele vai te parar porque o nosso cérebro ele não foi feito para nos fazer felizes. O nosso cérebro ele existe para nos manter vivas. Então, por muito tempo, você aprendeu que precisava dar conta de tudo para ser aceita, para ser amada, para ser útil, para ser valorizada, para ser aceita incondicionalmente. O seu sistema, o seu cérebro, ele começa a registrar e entender que descanso é uma ameaça, que parar é perigoso, mas ele começa a perceber que se você não parar, você vai pifar de vez. Você vai morrer. E aí ele te para. E aí vem as outras doenças, as doenças oportunistas, as doenças secundárias, porque ele precisa te fazer parar. E é curioso, né? Porque ele desenvolve uma doença que você vai parar, mas também essa outra doença também pode te matar, se você não cuidar. Por isso que é tão perigoso você entender que descanso não é para você, que reconhecer os seus limites não é permitido. Se você ficar se sentindo culpada, irresponsável, preocupada se vai decepcionar alguém, você vai parar, você vai pifar de vez. Então, tá tudo bem você se priorizar, tá?
Isso não é egoísmo de jeito nenhum. Se você continuar no automático, se você continuar dizendo tá tudo bem para todo mundo, se você continuar entregando mais do que você recebe, se você continuar ignorando os sinais que o seu corpo e a sua mente, o seu cérebro estão te dando, você vai pifar, você vai parar. Principalmente se você está num local de trabalho, ou às vezes até a nossa casa é esse local, né? De desgaste físico e emocional, de competitividade, de responsabilidade exaustiva constante, você pode desenvolver essa síndrome de esgotamento, essa síndrome de exaustão extrema, que é o burnout. Então, muitas pessoas suportam sim a pressão, muitas pessoas dão conta sim da pressão, mas por quanto tempo? E tá tudo bem, porque às vezes alguém que suporta 20 anos não adoece, mas tá tudo bem também se você é alguém que suporta 2. Um trabalho de nível de responsabilidade, de exaustão tão grande assim. Para a OMS, que é essa Organização Mundial de Saúde, ambientes de trabalho ruins, de excesso de carga, de controle baixo, né? Todo mundo muito livre, de insegurança, de desigualdades, tudo isso favorece um ambiente para adoecimento mental. É considerado um ambiente de risco para a sua saúde mental. Quando eu decidi exonerar do meu cargo público, foi exatamente por essa sensação de desigualdade, de injustiça dos concursados com os contratados. Aquilo começou a me causar até mesmo ansiedade, comecei a ficar muito incomodada. E ainda veio o estressor pandemia, serviço de saúde, ou eu exonerava ou eu adoecia. Tem um dado muito significativo no mundo, que são 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por causa de saúde mental. Ansiedade, depressão, outros transtornos correlacionados, né? Não existe só ansiedade e depressão no mundo, mas todo esse adoecimento psíquico, ele afeta no mundo 12 bilhões de dias de trabalho perdidos. Então, não é só você, não acontece só com você. Vivemos uma epidemia, ou uma pandemia, né? A nível mundial, uma pandemia. E aí você para ver o seu dia, o seu cotidiano, e ali você vê, você trabalha fora, você trabalha dentro de casa, você tem que pensar em tudo, você tem que pensar por todos, cuidar de todos, organizar tudo. Você tem que prever situações, problemas, você tem que administrar as emoções, inclusive emoções, né? Quem tem adolescentes aí sabe como é que é um dia de cada vez. E aí a gente tem que administrar deles e as nossas, porque uma retroalimenta a outra. E aí você ainda se pega se cobrando por não fazer tudo com alegria, por não fazer tudo com perfeição, por não entregar mais. Hoje é uma chamada à reflexão. Será que não está pesado demais? Se está pesado, está errado, né?
consigo ver se tem mensagens. Não estou conseguindo ver as mensagens aqui. Se tem, no final eu vejo aqui como que eu faço para acessar. Eu creio que não tem. Mas faz o seguinte, se estiver fazendo sentido para você, se tem alguém que você lembra que está nessa situação, manda esse convite para a pessoa. Manda o convite dessa live para a pessoa. Bom, vamos lá identificar os sinais, né? Como é que a gente identifica, então, Keina, que estou começando com uma síndrome de burnout? Burnout. Você vai começar a observar que você começa as coisas e você não termina. De um cansaço, você justifica por ser um cansaço, por estar cansada. Você tem muitas ideias, mas você não executa. E na maioria das vezes você nem entrega, você nem conta que essas ideias estão ali, né, passando por você. Você quer crescer, quer conquistar outros níveis, mas você está totalmente sem energia, sem garra, sem força de vontade para fazer acontecer. Porque desejar é uma coisa, fazer acontecer é outra, né? E olha como é que essas coisas vão nos pegando, nos comprometendo. Às vezes a gente quer emagrecer, mas começa a usar comida para aliviar, para descansar, como um momento de prazer. Muitas mulheres me contam que querem orar, ter uma vida de oração, ter uma vida mais voltada para as coisas do alto, mas elas não conseguem se concentrar, elas se perdem no meio da oração, elas dormem. Querem cuidar dos filhos, mas pequenas coisas fazem explodir, fazem desistir mesmo, né? Perder esse autocontrole e jogar a toalha, chutar o balde e se comportar como não desejava, não desejaria estar se comportando. Quer prosperar, quer crescer, mas vive exausta demais para organizar um mínimo, para limpar um mínimo, para ter clareza, inclusive essa limpeza mental, para ter clareza do que precisa fazer para eu alcançar um nível de prosperidade maior, para eu subir um degrau a mais na minha escadinha. Muitas das vezes vocês querem descansar, mas o que o outro vai pensar, né? Eu já ouvi tantas vezes da pessoa, mulheres falarem assim: eu queria muito dormir no almoço, mas se chegar alguém em casa, o que eles vão pensar se ver vasilha na pia? Se ver uma casa bagunçada, e eu dormindo, e eu deitada? Aí é só a gente pensar na questão do equilíbrio. É todo dia? É sempre? Sua casa só fica bagunçada, suja? Ou é um momento que você tirou para descansar, para reorganizar, reoxigenar a mente? Quantas vezes você quer dizer não, mas tem medo de desagradar? Tem medo da opinião do outro, tem medo do julgamento do outro. E aí você começa a perceber que você sempre começa o desejo de mudar, mas volta para o mesmo lugar. O ciclo vai se repetindo. Porque você está cansada demais, esgotada demais para dar conta de fazer diferente. Enquanto você não perceber esse padrão,
você vai continuar nomeando de forma errada. Você vai ficar chamando isso de personalidade, de meu jeito de ser. Eu sou assim mesmo, eu dou conta de tudo, eu não posso parar. Se eu não fizer, ninguém faz. Será mesmo? Será que ninguém faz mesmo? Eu não tenho tempo para mim, depois eu descanso. Quando as coisas melhorarem, eu cuido de mim. Só que as coisas nunca melhoram. E você só vai se abandonando cada vez mais, se esquecendo cada vez mais, dentro de um trabalho, dentro da casa, dentro dos relacionamentos. E você segue ali negando a sua própria realidade. Não é nada, é só cansaço. Todo mundo vive assim, todo mundo faz assim. Essa é a vida de todo mundo, do brasileiro. Eu é que preciso me organizar melhor, depois passa. Eu não posso reclamar, tem gente pior. E vai negando. Vai negando a realidade, vai negando as suas emoções. Só que começa a vir a ansiedade, a irritação, a insônia, as compulsões, por vezes a apatia, dor, adoecimento, tensão, choro, explosões, com quem você não gostaria de estar explodindo. Você começa a se conformar com uma vida bem limitada. Você aceita viver sem energia, sem tempo para você mesma. Você aceita trabalhar sem nenhum prazer. Você aceita cuidar de tudo e de todos e não ser cuidada. Você aceita uma rotina que te engole. E começa a se sujeitar a qualquer tipo de funcionamento. Começa a tolerar qualquer sobrecarga, achando normal ainda. Você tolera desrespeitos, porque você não quer conflitos. Você tolera ausência afetiva. Você tolera ausência de ajuda. Você tolera esse excesso de responsabilidade. Você aceita viver sempre no limite. Você acredita que para ser considerada uma boa mulher, você precisa aguentar tudo. E aí você vira uma refém. Uma refém da sua culpa, uma refém da produtividade, da necessidade de produzir. Uma refém da aprovação do outro. Uma refém dessa imagem distorcida do que é ser uma mulher forte. E é claro que isso vai ter consequência. Você vai viver bloqueios emocionais, você vai viver bloqueios físicos, espirituais. Você vai começar a viver com ansiedade, viver sempre em alerta, preocupada com o futuro, com medo do que vem. Triste, por vezes com raiva. Raiva de você, raiva do outro. Raiva porque você não consegue dizer não para o outro e porque o outro te exige muito. Você começa a medir ou perder o seu valor para você mesmo. Você começa a se sentir cansada demais, fisicamente falando. O sono fica ruim, começa a vir as dores físicas, tensão muscular, dores de cabeça, queda de energia. Você começa a ter alterações no apetite, crises de choro, corpo pesado, dificuldade de se concentrar, de manter a atenção, que te leva a outra armadilha, porque você começa a se refugiar nas telas, que é outra armadilha.
Você começa a não conseguir estar presente na oração, no seu momento ali com Deus, de reenergizar-se. E aí você se culpa por não conseguir buscar a Deus como antes você fazia. Você começa a sentir esse distanciamento espiritual, uma confusão entre servir e se anular. Você começa a ter dificuldade de descansar até em Deus. E o ciclo só vai se repetindo. Só vai se repetindo. Acorda cansada, se cobra por estar cansada, funciona no automático, explode com quem ama, sente culpa, promete que amanhã vai ser diferente, mas não muda. Porque você não muda a estrutura que está te adoecendo, seja no trabalho ou em casa. Isso vai perpetuando. E aí você vai passando para os seus filhos uma mensagem silenciosa. Você não precisa falar, você não precisa abrir a boca para dizer. Seus filhos te sentem, eles te leem. Eles começam a aprender com você, principalmente as meninas, tá? As meninas vão aprender a ser mulher com a mãe. Vão aprender a ser mulheres com as mães. E elas vão aprender, então, que amar é se abandonar. Que ser responsável é se exaurir, é não colocar limites. Que ser forte é aguentar tudo calada. Que descansar é errado. Que pedir ajuda é fraqueza. A sua próxima geração. Ela está aprendendo com você. É essa vida, é esse tipo de relacionamento, de comportamento, de funcionamento que você espera da sua menina, talvez do seu menino também, mas principalmente da menina. E aí, hoje, eu te convido a essa reflexão, a essa tomada de consciência e a escolha por fazer diferente. Tudo começa com uma decisão. A decisão de fazer diferente, de existir de uma maneira diferente. Começa a falar para você mesma: eu não fui criada para viver adoecida. Eu posso sim cuidar, amar, trabalhar, servir, construir, sem precisar me destruir. Começa a falar para você mesma se ouvir. Você começar a entender que não é preguiça, que não é egoísmo, que não é fraqueza, não é abandono da família, mas que é sim uma necessidade. Se curar é uma necessidade. E o que é que vai mudar na sua vida quando você se curar, quando você começar a fazer diferente? Você vai começar a aceitar a realidade ao invés de negar. Você vai começar a dizer: eu estou cansada, eu não dou conta, eu estou sobrecarregada, eu estou no meu limite, eu estou adoecendo. Eu preciso de ajuda, eu preciso reorganizar a minha vida. Não posso continuar como eu estou. E aí, quando você diz a verdade para você mesma, quando você reconhece, quando você permite tomar consciência, você expande o seu entendimento, a sua percepção. Você começa a ver os padrões que você não via antes, as repetições que você não via. Você começa a entender por que você se cobra tanto, por que você se culpa tanto. De onde vem a necessidade de agradar a todos, mesmo se prejudicando?
Você começa a questionar as crenças que nem são suas. Às vezes eram dos seus pais, dos seus antepassados. Você começa a entender que você também precisa de amor, de cuidado. E essa consciência é o segundo passo. Primeiro você toma a decisão. Depois você precisa tomar consciência. E aí você começa a escolher sabiamente parar de se sujeitar a tudo e a todos. Você começa a decidir o que cabe e o que não cabe mais na sua vida, na sua mala. Começa a dizer não sem precisar se explicar. Começa a pedir ajuda. Reorganiza a sua agenda, revê seus compromissos. Entrega as responsabilidades para quem é de direito. Fica só com as suas. Você começa a ser realmente, a se tornar a protagonista da sua vida. Outro passo importante que você precisa dar: aumentar o seu conhecimento, tanto científico quanto espiritual. Entender como o seu corpo, como a sua mente, como o seu cérebro funcionam, como eles registram momentos de estresse. E aí você começa a reconhecer os seus próprios gatilhos. Você pode aprender ferramentas práticas para lidar com isso. Você busca acompanhamento profissional quando necessário. Você começa a conectar a fé com a ação. A fé sem obra é morta. Você começa a ter uma fé inteligente, uma fé que vai te ajudar a sustentar o processo. Até a Bíblia, ela já diz, né? Já traz para gente que lá na Bíblia fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você está aí achando que Deus te chamou para viver essa vida de exaustão, de sobrecarga? Mentira. Tudo que vem dele é leve e é suave. Se está pesado, está errado. E o conhecimento que você vai adquirindo aí nessa caminhada, ele vai te tirando do escuro. Você vai começar a fortalecer a sua autoestima, a sua autoconfiança. Você vai reconhecer o seu valor simplesmente por ser quem você é e não por fazer tudo o que você faz. Vai parar de pedir permissão para parar, para descansar, para escolher, para tomar decisões. Vai aprender a contar com você mesma. Não vai se tornar uma pessoa autossuficiente. Autossuficiente você é hoje. E está errado. Nós temos que ser independentes, não autossuficientes. Nós temos que ser autoconfiantes. Isso sim. Saber se conduzir, se dirigir com maturidade, com inteligência, com consciência, com responsabilidade. Quando você aprender a fazer tudo isso, você vai sentir a sua autoestima elevando. E aí você vai começar a viver uma libertação emocional, espiritual, do jeito que você tanto almeja. Você vai encontrar aquela paz, aquela leveza, aquela alegria genuína, que não depende de nada, de coisas, do seu fazer. Você vai se sentir mais conectada com Deus, mais presente no seu momento de oração. Você vai ter uma fé mais madura, uma vida com mais propósito. Você começa a se perguntar e até mesmo a identificar, a entender e a lembrar por que é que você está aqui.
E aí sim o ciclo se quebra. E aí sim você consegue vencer esses padrões, esses ciclos geracionais. Você se cura ou começa a se curar. Na internet sobre. E aí? Você começa a se curar. Você para de passar essa dor, essa ferida adiante, para quem não tem nada a ver com isso. Seus filhos começam a ver uma mãe que ama, que cuida, mas que não se nega, que não se anula, que não se destrói. Uma mãe que vive com autorização e assim autoriza os seus filhos a viverem também, a viverem livres, a viverem leve. Você começa a viver uma vida adulta, a sentir como uma adulta, a decidir como uma mulher adulta. E você libera os seus filhos para fazerem o mesmo. Faça suas escolhas. Ensine para os seus filhos a fazerem as deles. Com responsabilidade, sim, mas sem se anular, sem se esquecer. Todo novo aprendizado, ele quebra padrões. Espero que esse encontro que hoje tenha feito sentido para vocês. Eu não estou conseguindo acessar as mensagens. Mas se tiver dúvidas, questionamentos, se quiserem, puderem me contar lá no direct como foi esse encontro aqui comigo, o que vocês acharam. É muito precioso para mim esse retorno, esse feedback de vocês. Me mostram, me sinaliza se eu estou no caminho certo ou não, se eu preciso reajustar a rota por vocês. Bom, a gente está caminhando para o fim. Hoje nós conversamos sobre a síndrome do esgotamento no ambiente ocupacional, mas a gente também entendeu como é que a gente leva isso para casa. Como que o burnout aparece de maneira silenciosa na nossa vida, vai se tornando um estresse crônico, vai comprometendo todos os nossos processos, seja na família, na espiritualidade, como que a gente começa a negar a nossa realidade. A gente aprendeu aqui como padrões emocionais te mantêm presa no ciclo de sobrecarga. E eu quero terminar aqui deixando uma reflexão, mais uma para vocês. Como você quer continuar daqui em diante? Como que você vai seguir de agora em diante? Você tem alguns caminhos. Você ouviu, pode ter concordado, pode até ter se identificado, mas você pode escolher continuar vivendo a mesma coisa. Ou você pode reconhecer essa necessidade real de cuidar de você, de expandir o seu nível de consciência, cuidar da sua saúde global, integral, reorganizar a sua vida, interromper padrões. Talvez você decida olhar para isso agora ou deixar para depois. Porém, tem mais uma possibilidade, que é você assumir que precisa viver esse processo e que precisa de ajuda profissional para te conduzir nele. Para isso, eu estou aqui,
A mentoria Restaurar, ela foi desenvolvida para te ajudar a conhecer, a trazer à consciência os seus padrões emocionais, os padrões que te adoecem, os padrões que comprometem os seus resultados dentro e fora de casa. Um lugar onde você vai aumentar o seu nível de conhecimento científico e espiritual, onde você vai entender por que muitos comportamentos que hoje se manifestam no automático, que você não tem consciência, o porquê desses comportamentos. Vai fortalecer a sua autoconfiança, a sua autoestima, vai aprender sobre limites, vai reorganizar a sua forma de se relacionar com você mesma, com Deus, com os outros. Num ambiente seguro, num ambiente onde outras mulheres já estão nesse processo de saírem do automático, de alcançar uma vida mais leve, cheia de propósito, com muito mais leveza. A mentoria não é um lugar para quem quer uma vida fácil ou uma vida perfeita. Isso nós não conseguimos entregar. Nós entregamos uma vida com mais consciência, uma vida leve, uma vida restaurada, uma vida onde você vai identificar o propósito dessa vida. Lá na mentoria, nesse espaço, você não vai encontrar terapia apenas, mas tudo lá é terapêutico. Tudo lá é terapêutico. Não é só um ambiente de fala, de conversa, nós temos muitas ferramentas práticas para sair do discurso bonito, né, e realmente gerar uma transformação prática. Nós vamos integrar ali ciência, espiritualidade e ação. Não tem atalho, tem processo. Então, se você quiser viver diferente, me chama aqui no direct, me chama no WhatsApp. Nós vamos conversar como que você pode fazer para mudar a direção da sua vida. Hoje pode ser o dia em que você escolhe parar de sobreviver e começar a viver como uma mulher sarada, curada, restaurada. Hoje é a sua chance de restaurar você mesma, de transformar a sua casa, de reescrever a sua história e a história da sua família, da sua descendência. Ficamos por aqui. Um beijo. Tudo de bom para vocês.